Pessoal, o que que eu venho trazer aqui hoje, tá? É uma série que a gente vai começar agora chamada Chão de Fábrica em Ação. Por que que a gente está montando essa série? A gente tem andado o Brasil inteiro por várias empresas, né, em várias regiões, independente do tamanho, do segmento que atua, e a gente tem percebido que muitas coisas elas se repetem, né? E também a gente tem percebido que nunca estivemos num momento tão difícil relacionado à mão de obra. A gente sempre falou de mão de obra, mas não com a criticidade que a gente vem encontrando, né? De falta de mão de obra, mas também nas condições que a gente vem fazendo as visitas, fazendo diagnóstico, fazendo treinamento no Brasil inteiro. E é isso que eu venho trazer com vocês aqui hoje, de uma forma de a gente compartilhar esse conteúdo, compartilhar conhecimento com vocês, porque é um momento preocupante, preocupante mesmo, gente. Primeiro, por falta de mão de obra. Segundo, as condições que a gente encontra as fábricas, né? E também devido também a essa falta de mão de obra, o desafio se torna maior. O desafio em conhecimento, o desafio em treinamento, o desafio em fazer coisas básicas, o desafio de manter a fábrica organizada, as máquinas rodando. Então, tudo isso tem sido um desafio e é sobre isso que a gente vem falar com vocês, tá? E quando eu falo em chão de fábrica, a situação que a gente vem encontrar, pessoal, é assim, ó. Nem tudo que eu vou falar aqui talvez faça sentido nesse momento para você que nos assiste, né? Algumas pessoas que estão aqui, de repente, trabalham em empresas que já estão muito mais organizadas no processo, algumas coisas talvez não façam sentido. Mas o que eu peço para você é que, independente do que eu falar, guarde numa caixinha se fazer sentido ou não, porque em algum momento isso pode fazer sentido para você. E é o momento de você repensar sobre o seu processo. Por quê? Eu tenho ouvido muito, pessoal, as empresas, os gestores, os empresários falarem assim: ah, Márcio, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa. Eu entendo, mas a partir do momento que o negócio toma uma proporção, um tamanho, uma grandeza, se você não tiver as bases bem fundamentadas, se você não tiver sólido, se você não fortalecer as bases, automaticamente você não consegue sustentar. E eu vejo também muitas empresas fazendo o seguinte, né? Pensando em coisas grandes, indústria 4.0, Lean Manufacturing, não que essas ferramentas, não que isso não funcione, muito pelo contrário, é a evolução da indústria. E eu tenho certeza disso. Só que quando eu vejo empresas falando desses movimentos, eu percebo que às vezes o básico dentro das empresas não está sendo feito. E isso me preocupa. Pensa o seguinte comigo. Se o básico não está sendo feito, como que eu vou administrar as coisas maiores, as coisas grandes? Pessoal, eu tenho visto empresas implementando ERP, independente do ERP. Implantação do ERP, migração de ERP é uma ferramenta fantástica, mas às vezes nem os processos estão organizados para receber um ERP. Os processos não estão organizados o básico para receber uma indústria 4.0, para receber um Lean, para receber outras metodologias de trabalho, né? E é isso que é a minha preocupação e é o que eu venho aqui falar com vocês hoje. Então, isso me preocupa. Isso realmente me preocupa, tá? E pessoal, querendo ou não, vocês sabem quem é da produção aqui, por isso que é papo de chão de fábrica. Produção é fazer o básico bem feito todos os dias. Isso é uma frase que eu utilizo muito, tá? É fazer o que precisa ser feito. Em relação à limpeza, organização, condições de máquina, né? Se o básico não funciona, as grandes coisas não vão funcionar. Muitos fabricantes, pessoal, né? Muitos fabricantes até comentam com nós, Márcio, às vezes a gente tem dó das máquinas que a gente coloca nos clientes pelo seguinte, né? Máquinas importadas, nacionais, eu visito fábricas com máquinas de 15 a 20 anos que parecem serem novas. E o processo é muito bem organizado. Ao mesmo tempo, eu visito fábricas com máquinas novas, máquinas importadas, sem condições de trabalho. Máquinas sucateadas, máquinas que nada funciona, tá? Então, isso é uma grande preocupação, porque, mais uma vez, de que forma que a gente vai fazer, pessoal, para reestabelecer esses processos? Para a gente fortalecer essas bases? Porque o que que tem acontecido, ó? Muitas fábricas estão na teoria do caos. O que que é essa teoria do caos? Vê se você concorda comigo, vê se você se identifica com algo que eu vou falar. Alto índice de apara, perdas, assim, exageradas. Baixa produtividade, problema de qualidade.
atrasos na entrega, excesso de retrabalho, alto nível de estresse dos gestores, rotatividade, apagando incêndio todos os dias, ligações que não param, o WhatsApp que tu olha, né, Eduardo? Assim, tu não, parece que tu não dá conta de ver a quantidade de WhatsApp que tem. E-mails para responder que você não dá conta. Aí eu pergunto, o que está acontecendo, gente? Fora, né? O que isso impacta em outras áreas da vida, de gestores, de coordenadores, de pessoas que estão no processo. Então, isso essas bases que não estão sendo bem montadas, que não estão sendo feitas, é que está gerando essa teoria do caos, esse caos dentro da fábrica que a gente tem visto, tá? Então, de que forma a gente precisa fortalecer essas bases? Eu tenho alguns ditados até que eu uso para o pessoal, assim, que para mim faz muito sentido, né? É assim, ó, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Pelo seguinte, se você cresce desordenado, se você cresce sem padronização de processo, sem procedimento, automaticamente você cresce desorganizado e chega um determinado momento que parece que a gente chama, está perdendo a mão, ou seja, as coisas parecem que estão fluindo entre os dedos. E aí vira o que eu estava falando anteriormente, né? Reuniões intermináveis, discutindo problema todo dia e você fica apagando incêndio todo dia. Por quê? Porque as bases não estão bem fundamentadas, tá? E existem algumas frases que o pessoal também fala, né? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Porém, pessoal, precisamos de, no mínimo, uma estruturação e uma organização em processos. Outra frase que o pessoal fala muito, nunca vai ser 100%. O problema é que às vezes, pessoal, o 100% é quase o caos que está instalado. E você não tem tempo para fazer gestão, você não tem tempo para dar feedback para as pessoas, cuidar de números, de você ser estratégico, de você fazer coisas que realmente importam, né, para o processo e às vezes nas funções que nós estamos, né, como gestores ou coordenadores, supervisores, independente onde a gente está, não sobra o tempo para isso, porque a gente está, eu chamo, o pessoal até dá risada quando eu falo isso, parece que a gente está dentro de uma bitoneira. E quando a gente cai dentro da bitoneira, que é o processo, não que a gente não tenha que estar no processo, mas quando a gente cai dentro da bitoneira, dificilmente a gente sai. E a gente fica se batendo o dia inteiro. E quais são, pessoal, quais são as bases que eu geralmente, quando visito empresas, quando a gente faz diagnóstico, quando a gente vai fazer um trabalho de mentoria, quando a gente vai fazer treinamentos, quais as áreas, quais são as bases que para o nosso segmento precisa ser fortalecida? Primeiro, vamos pensar na entrada de produto. Alguns chamam de engenharia de produto, outros chamam de departamento técnico, não importa o termo que você usa, engenharia de produto tem uma ligação direta com a produção. Se você tem uma informação que ela vem de forma correta, e você tem uma análise crítica para a produção em relação a esse pedido, as informações que precisa, você consegue ver se você produz ou não, avaliar a capacidade, a capabilidade dos processos de produção, e isso gera, consequentemente, informações precisas na OP, automaticamente você já está começando certo. Agora eu pergunto para vocês, quantas e quantas vezes, pessoal, uma máquina fica parada, ou pula o pedido, ou a gente não tem como produzir em função de falta de informação na OP, em função de divergência de informação na ordem de produção. Quantas vezes você, como gestor, você, como operador, já pegou essa situação? Isso já significa que a gente já tem um desequilíbrio na entrada do pedido. Só que muitas vezes, pessoal, quando você está com esse pedido na máquina, que você foi fazer a leitura de produção e a gente orienta que seja feito, né, anteriormente, com antecedência, muitas vezes você está trocando o pedido, muitas vezes você já está com o pré-setup pronto, muitas vezes chega na hora de fazer um padrão de cor na impressão, chega na hora de você liberar uma laminadora. E aí, como é que fica? Então, assim, pessoal, precisa nascer da forma correta. Quantas vezes eu vejo uma engenharia de produto feita que chega na hora de produzir não roda? Não roda numa extrusora porque não estabiliza o balão, não roda numa impressora Marcos porque a configuração de unlock, de padrão de cor, de padrão de cor que precisa ser seguido, né? Que precisa vir determinado. Não tem Pantone, não tem amostra para seguir.
Então, quantas vezes a gente encontra isso? Então, pessoal, a primeira coisa que eu olho, já precisa nascer correto. Os pedidos precisam nascer corretos, as informações precisam ser trazidas com uma ordem de produção com clareza. A primeira base, a primeira base que eu considero nascer certo. E a gente vai falar isso em um momento específico, tá? Nossas lives vão durar em média de 30 a 40 minutos, não mais que isso, tá, pessoal? Segunda, olha só, eu estou falando como eu faço quando eu vou nas empresas. Quais são as bases que a gente precisa preparar? O segundo, PCP, Programação e Controle da Produção. O pessoal diz assim, mas tu já está tocando nas feridas. Não, eu não estou tocando nas feridas. Eu estou tocando nos pontos importantes de sinergia que precisa existir entre os departamentos, entre as áreas, para a gente ter uma produção alinhada. Aí, muitas vezes, pessoal, o PCP está entre o comercial e entre a produção. Mas tem coisas que a gente há de concordar. Uma otimização de programação com a menor apara, com a maior produtividade, com a melhor qualidade, cumprindo o prazo de entrega, para nós da produção é isso que é importante. O que que eu preciso, pessoal? O que que eu preciso? De que forma que eu preciso programar bem uma extrusão? Pigmento branco ou transparente? Só vou dar alguns exemplos aqui, tá? Branco ou transparente? Qual formulação? Qual largura? Qual espessura? Aí o que que acontece? Às vezes eu tenho uma máquina, tá com branco, vai para transparente, depois dois pedidos volta para branco, depois volta para PCR. Quem é que consegue produzir com esse tipo de programação? Qual é o índice de apara que você vai ter? Quanto que a tua máquina vai produzir? Aí a gente tem pessoal da impressão aqui também, né? Qual é a sequência, a melhor sequência de programação para uma impressão? Interno e externo? Sequência de cores? E você percebe que o que é uma boa programação, às vezes para extrusão, são características de processos diferentes. Então, o que eu programo na extrusão não é a mesma sequência, a mesma lógica para impressão. Aí o pessoal fala assim: Ah, Márcio, mas isso torna, às vezes, isso vai gerar estoque intermediário. Com certeza. E por isso que existe estoque intermediário no nosso segmento. Não é uma linha de produção, é como produzir carro. A gente não está produzindo o carro, onde o carro anda e a gente está montando. Aí, se a gente pensar que a gente não pode ter estoque, a nossa para, consequentemente, vai subir. Isso, gente, não tem como a gente otimizar, pensando que o que entra na impressão tem que rodar, o que entra na extrusão tem que rodar na impressão e assim na laminação. Laminação lá tem tipo de adesivo, camisa, então se você conseguir aproveitar a largura. E aí a laminação tem outro ponto importante, né? Porque você tem um filme que vem da impressão e você tem mais o filme da extrusão ou o filme de terceiro. Aí de repente chega na máquina e não está produzido. Será que faz sentido isso para nós ou não? Então veja, o PCP, pessoal, é o leme do barco. É ele que dá a direção. Sem uma programação otimizada, dificilmente nós vamos ter uma boa produtividade, um bom aproveitamento de máquina, uma redução de aparo, produzir com qualidade. Às vezes, pessoal, um acerto, quem está aqui vai de concordar. Uma inversão de uma impressora, dependendo da impressora, quanto tempo leva? E dependendo do tamanho do pedido, a inversão da impressora, você já produziu quantos pedidos? Agora, vamos imaginar uma extrusora, uma inversão de pigmento, quanto que leva e quanto que dá de apara? Aí, às vezes, a quantidade de pedido, quanto você gastou de apara? E eu não estou falando aqui, pessoal, não estou condenando o PCP, muito pelo contrário. O PCP faz parte da produção. O PCP ele vai otimizar, ele vai ter essa sinergia com a produção e fazer uma parceria, a gente trabalhar junto. Porque qual é o valor, qual é o resultado de tudo isso? É o resultado final que importa, gente. Então, o PCP é uma peça fundamental na qualidade, na produtividade, na redução de perda. Não existe outro caminho, pessoal. Não existe, tá? Outro, produção. Aí sim, capacidade de realizar. Então, eu tive uma boa entrada, eu tive uma boa programação. Agora sim é com a produção em capacidade de realizar, que a gente já vai falar sobre isso, e também a manutenção. Nossa senhora, mas hoje é só pedreiro, Eduardo. Manutenção, pessoal, eu trabalhei como gerente industrial por muitos anos. E quando a gente encontrou a sinergia dessas áreas, o resultado é totalmente diferente.
Engenharia de produto, PCP, produção, manutenção e qualidade. Cinco áreas que eu não abro mão de ter uma boa sinergia. Porque em algum momento, se isso não estiver alinhado, a gente vai ter um alto índice de aparo, a gente vai ter problema de qualidade. E é aí que determina a produtividade. Às vezes eu ouço assim, né? Algumas coisas são exageradas, elas são meia, né? Se tomam. Vendas é importante. Sem vendas não existe empresa, não existe nós, não existe. Não existe. Só que se nós não tivermos uma produção com baixo custo, do jeito que as margens do nosso segmento estão apertadas, a gente ser produtivo, eficiente no que faz, com qualidade, o vendas não vai conseguir vender, porque não tem custo, não tem margem. E o que determina muitas vezes o preço é o mercado, gente. É o mercado. O cara não vai pagar lá R$ 2, R$ 3 a mais pro mesmo produto que a gente tem um monte de produto hoje que é standard de fornecimento. Então é dentro da produção que a gente precisa tirar a diferença. E como que a gente faz isso? É a sinergia dessas cinco áreas. E por fim, a outra área também, né? Qualidade, né? E aí eu falo que qualidade, ela é uma consequência, ela é fim. Ela não é meio. Mas como assim? Se a gente tem um processo sob controle, máquinas preparadas para produzir, em boas condições de operação, uma boa programação, uma boa engenharia de produto, pessoal treinado, a qualidade é somente uma consequência do que eu estou produzindo. Então, muitas vezes você faz o quê? Você ataca a qualidade. Eu entendo e precisa, pessoal, por quê? Porque se passar para o cliente, o prejuízo é quantas vezes? 10 vezes mais. Só que daí o que acontece? Você diz para a qualidade, né? Aqui tem uma pessoa da qualidade, eu acho que tem mais, né? Tem a CIMEA, tem mais alguém? Mas o que que às vezes eu dizia para a CIMEA? CIMEA, aperta porque está passando. Consequentemente, a tua para interna aumenta. Mas onde é que está o problema? Qualidade é amostral. Qualidade, pessoal, é amostral. Quem é que faz a qualidade? É processo. É o operador. E a qualidade está para nos apoiar. Para dizer, o processo está sob controle ou não? Porque muitas vezes fica naquela, né? Libera sobre concessão, não libera. É muito reativo. Mas por quê? Porque o antes não está sendo bem feito. Então, qualidade para mim, ela é amostral. Quem faz qualidade? É a produção. Somos nós, ok? Então, essas cinco áreas, pessoal, essas cinco áreas. Ah, Márcio, existem testes que não são possíveis ser feitos pelos operadores. Entendo, existe teste COF, tração, algumas empresas gramatura e assim por diante. Concordo perfeitamente, né, pessoal? Mas não existe como a qualidade atuar 100% no processo, senão a qualidade seria o próprio operador. Por onde que eu vou começar? Eu falei de quantas áreas? De cinco. Por onde que eu vou começar? Por produção. Por produção e manutenção, tá? Ah, eu fiz aqui, pessoal, uma das coisas que tem mais afetado a produção é condições básicas de operação de máquina. Vou repetir. Condições básicas de operação de máquina. Não funciona isso, não funciona aquilo. O anilock está batido. O anilock está riscado. A faca está vazando. O tambor central está com marca. A bomba não está funcionando. O controle de tensão não está funcionando. A célula de carga do alimentador não está funcionando. A bomba de vácuo está entupida. Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido ou não? Acho que não, né? Não, né? O tratamento não tá tratando. Gente, se eu for citar aqui, vocês querem citar algumas aí? Só que no momento que tu está produzindo, o que que faz? Aí o teu tempo de setup, em vez de, sei lá, 30, 45 minutos que seja, vai para quanto? Ah, o Anilox não está limpo. Troca o Anilox. Bota o Anilox. Não, o outro está batido. O outro está riscado. O outro, pessoal, não tem condições. Por isso que eu falo, condições básicas de equipamento. A gente está pecando em coisas básicas. Cabeçote sujo, Cláudio. Ô, Cláudio, célula de carga não está funcionando, está riscando. A rosca está com desgaste. O tratamento não está funcionando. E aí na extrusão, a máquina extrusora não para, né, Cláudio?
A máquina extrusora não para, né? Aí o operador fica naquela. Eu espero o conserto ou paro a máquina? Uma extrusora, tu parou a máquina, qual o problema, Cláudio? Queimando o material dentro da máquina. Na hora que tu for partir, até limpar. Troca o pedido, se é tratamento, coloca um liso, chama a manutenção. Então, eu sei que parece coisas básicas, pessoal. Parece ser coisas básicas, mas que no dia a dia o que a gente encontra é exatamente isso. Por isso, assim, ó, estabelecer condições básicas de processo. Aí, entre elas, tá? Entre elas, qual é, só para nós finalizar a linha de raciocínio, qual é o custo de uma máquina produzindo sem condições de operação em relação à produtividade, à qualidade e ao índice de perda que você tem? Existe um custo, pessoal, que não é possível a gente identificar, que a gente chama de custo invisível. Quantas pessoas, às vezes, estão ao redor de uma máquina para resolver um problema? Manutenção, gerente, coordenador, supervisor, manutenção, qualidade. Esse custo você consegue identificar? Rodas de pessoas ao redor de uma máquina tentando identificar um problema, resolver um problema ou para liberar um produto não conforme? Às vezes, o que que a gente consegue medir? Deixou de produzir, deu a paro, deu um problema com qualidade. Esses três você consegue até medir se você tem indicadores, né? Mas e o custo invisível em relação a isso que você não enxerga? Esse não tem como você calcular, tá? Então, falando de máquina e equipamento, quais são as condições básicas de operação que nós precisamos? Geralmente, pessoal, geralmente, disso que eu estou falando, sai uma lista. Que lista é essa? Por quê? Porque o pessoal tem alguém na manutenção aqui? Se tiver alguém na manutenção, eu gostaria até que seria bom que tivesse alguém na manutenção. O que atrapalha muito o PCP são as antecipações de pedidos solicitados pelos vendedores, Beatriz. Que função difícil é o PCP, porque ao mesmo tempo que você tem que otimizar a programação, você tem que administrar também os pedidos, né? Os pedidos que caem de paraquedas muitas vezes para serem produzidos, né? Boa noite, Daniele. Manutenção. Ô, Daniele, você por aqui, que bom que você está aqui. Isso foi uma surpresa para mim, né, Daniele? Uma pessoa aqui, né? Uma mulher como coordenadora da manutenção, pessoal, foi uma honra estar lá em Manaus e que bom que você está aqui, né? Pessoal, geralmente, desses problemas que a gente tem de condições básicas de operação, vai sair uma lista. Que lista é essa? Essa lista, pessoal, vai sair qual é o setor, qual é a máquina, qual é o problema, qual é o responsável, qual é a data para resolver. Aí, essa lista é muito comum. Faça você em Excel, faça numa folha, não sei. Mas assim, sentem vocês, os gestores, os operadores, a manutenção, né? Pensando no sentido, a gente precisa pelo menos restabelecer a condição básica de operação dessas máquinas para a gente ter qualidade, para a gente ter produtividade, para a gente reduzir a perda, no mínimo isso. E o que que vocês fazem? Que é muito comum a gente fazer isso, pessoal. Como eu falei, lista de Excel contendo lá o setor máquina, descrição responsável, se vai ter custo ou não. E definir a prioridade, levando em consideração o seguinte: o que eu vou fazer nessa máquina vai me trazer um retorno maior de produtividade, de qualidade, redução de apara e de segurança? Então, ele entra nessa lista. Acontece que muitas vezes a gente está com a máquina numa condição tão ruim, Eduardo, que a gente quer encher de coisa na lista. Ah, já que vamos fazer isso, vamos fazer mais isso. Só que muitas vezes, pessoal, o custo para você restabelecer essas condições é muito alto e a gente precisa definir prioridade, porque senão a Daniele, que está aqui, né, Daniele, ela não vai conseguir atender tudo. Por quê? Porque a gente já chegou a deixar numa condição deplorável por falta de manutenção preventiva, por falta de organização de um PCM, de um TPM, ok? Então, por isso, defina prioridades. O que que realmente é prioridade que a gente precisa fazer? Outra coisa, nessa lista tem muitas questões que vai depender do quê? De orçamento, de aprovação, de custo. Então, o que que realmente a gente precisa fazer para restabelecer a condição principal das máquinas? Pessoal, eu vou contar uma história que é incrível. Eu estava fazendo mentoria na extrusão,
Inclusive, essa mentoria foi até agora recente, né? Foi aquele dia que eu pensei assim, vai ser bom. Eu pensei, vai ser um dia bom em Apar, em produção, em qualidade, pelo seguinte: programação, top, tudo pedido bom, nada. Assim, tava aquele dia que tu olha para a produção e diz assim, hoje vai bater recorde de tudo. Adivinha? Passa por uma máquina, desarmou a rosca. Máquina grande. Passa por outra, travou o rolamento do rolo puxador. Outra máquina, não é na mesma. Passa na outra, camisa furada do tratamento. Gente, o que era para ser um dia de produção, que o gestor olha, cara, hoje eu estou numa condição que eu vou bater minhas metas, que eu vou produzir bem, a galera vai produzir bem, o caos instalado. Aí, no mesmo dia, por não ser o suficiente, uma queda de energia nesse exame. Como que você lida com tudo isso? Aí, pessoal, existe outra faceta, outro lado, que às vezes a gente não observa. Preste bem atenção no que eu vou falar. Às vezes a mão de obra já não tem em quantidade nem em qualidade. Perfeito? Tu imagina vivendo no caos. Tu imagina com uma programação que não ajuda. Tu imagina com as máquinas que não estão em boa condição de operação. Tu imagina que às vezes a OP não está, ok? Como que você administra uma equipe já muitas vezes defasada, com falta de funcionários e ainda não qualificada no caos? É crítico ou não é? Por isso, pessoal, se a gente não começar agora a reestabelecer, a fortalecer essas bases, eu digo para vocês, a gente vai continuar no caos. É fácil? Não é. Mas quando que a gente vai começar a fazer isso? Ou a gente vai viver eternamente no caos? E num primeiro momento, adivinha? É difícil acreditar porque a manutenção tem outro lado, né? Quem é que quer parar a máquina para fazer manutenção? Hein, Eduardo? Quem é que quer parar a máquina? Quem é que quer parar a máquina, Eduardo, para que as limpezas que a produção precisa fazer sejam feitas numa laminadora? Que uma laminadora, 80% da qualidade da laminadora é limpeza. Aí, assim, ao mesmo tempo, quando a produção está cheia, a Daniela está aqui, o Vander está aqui, que são da manutenção. Quando a produção está cheia e você não programou e você não para, aí quando tem uma baixa de pedido, o mercado dá uma retrocede, o que que acontece? As máquinas começam a parar, o que que o pessoal quer fazer? Precisamos fazer manutenção. Aí eu pergunto, tem quadro efetivo? Consegue atender todo mundo? Consegue prever peça? Pessoal, esse paradigma da manutenção, né, Wander, a gente quebrou muito tempo atrás. E é provado, pessoal. Eu vou citar outro exemplo aqui. Quem é daqui que tem carro, que faz as manutenções corretamente, tá? Mas o que que acontece, pessoal? Quando você faz as manutenções necessárias, às vezes elas parecem assim. Às vezes o pessoal espera debulhar a máquina para parar e fazer a manutenção. Daí vai quantos dias? 30 dias com a máquina parada. E se eu fizesse parte por parte da máquina? Ah, não, igual a gente já fez, né? Vamos pegar o desbobinador. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar o conjunto impressor. Agora vamos pegar as estufas, secagem. Agora vamos pegar rebobinador. O que que é possível fazer com a máquina rodando? O que é possível fazer com a máquina parada? Quais são as manutenções autônomas, né? Famosa manutenção autônoma, que é muito mais limpeza que o próprio operador pode fazer, que muitas vezes não é cedido o tempo. Aí você não para no momento que precisa, você vai ficar parado 10 vezes o tempo maior, 10 vezes o teu custo. Não tem peça, bota peça paralela, emenda, remenda, preenche o eixo. Dá para citar mais coisa aqui, né, Wander? Né, Daniele? Então, pessoal, outra coisa importante, a manutenção tem que estar alinhada com a produção e com o PCP. É necessário parar? Qual momento nós vamos fazer? Ah, não, nós vamos só esperar parar para manutenção quando tem baixa de pedido? Não vai ter quadro efetivo, gente. Precisa ser feito só o básico. Eu não estou falando de coisas grandiosas ainda. A gente não está falando de sistema de inspeção, Wander.
A gente nem está falando de sistema de inspeção, manutenção de inspeção, a gente não está falando de preventivo, a gente não está falando de preventivo, a gente está falando só do básico, que também não é feito. Na urgência, o que mais funciona é a lei de Murphy. Parece que quando o tempo está cheio de pedido, a máquina que mais precisa quebra. É ou não é? É ela que vai quebrar, né? E geralmente é a máquina que tem produto que só roda nela, né, Vander? É ou não é? Bom, pessoal, vamos. Eu estou quase finalizando aqui o assunto hoje, então a gente só falando só, né? Primeira coisa que vai surgir é uma lista de manutenção. Priorizem essa lista entre produção e manutenção, mas assim que seja feita de uma forma conjunta para que a manutenção também consiga atender. E depois, pessoal, o que que a gente precisa fazer para não deixar nessa condição? E aqui, o pessoal da manutenção, que me perdoe, mas eu principalmente conhecendo de processo de embalagem flexível, a gente trabalha no processo de mentoria, padronização e controle de processo, tá? E das partes desse trabalho é a gente separar as partes da máquina. De que forma? Eu vou citar alguns exemplos, tá? Vamos supor que seja uma extrusora. Posso citar impressora, laminadora, corte-solda, rebinadeira, mas vamos supor que fosse uma extrusora. O que que é preciso ser feito no conjunto de alimentação? Ah, eu preciso calibrar a célula de carga, eu preciso fazer a limpeza de filtro da bomba de vácuo, eu preciso fazer a limpeza de filtro do reservatório do dosador. Estou citando só uma parte da máquina. Quem vai fazer? E de quanto em quanto tempo vai fazer? Por quê? Porque não adianta, pessoal, a gente fazer uma lista para manutenção, vai lá, corrige o que precisa e depois a gente deixa cair tudo novamente. De que forma nós vamos manter a máquina? E essa lista, pessoal, essa lista, o que que a gente tem a lista, hoje a gente tem de extrusão, tem de laminação, a gente também está avançando no de impressão com alguns parceiros que inclusive está aqui, né? Subdivide a máquina, partes da máquina, os subgrupos e define um checklist com o responsável de que vai fazer aquela manutenção autônoma, se for operador, ou por parte da manutenção, e aqui eu nem estou falando de manutenção no sistema TPM, no sistema lá de verificar rolamento, estou falando do que é importante e do que causa problema de qualidade no produto. Vou citar outro exemplo. Eduardo, R1 e R2. Se a água não está circulando, é problema para a produção? De quanto em quanto tempo a manutenção vai verificar isso? Eu estou falando só do que vai causar problema para a produção. Eduardo, calibração da célula de carga de uma laminadora é importante, sim ou não? Calibração da célula de carga numa extrusora vai interferir no gramamento da máquina, vai interferir vai interferir no custo e vai interferir na estabilidade de máquina. É importante ou não? Eu estou falando só do que aqui, Vander e Daniele, só do que causa problema de qualidade, alto índice de apara ou problema de produtividade da máquina. Eu nem estou falando de outros itens de manutenção. Só que nem isso hoje é feito. E a primeira coisa que quando a gente vai nas empresas fazer mentoria de processo é uma das primeiras coisas que a gente monta. Por exemplo, limpeza do filtro da bomba de vácuo. Quantas vezes a tua extrusora já parou com o filtro da bomba de vácuo entupido? Quem é que tem que fazer isso? É o operador. Aqui nem é manutenção. Agora, quer ver um item crítico que muitas vezes não é feito? Nosso colega acabou de falar aqui, ó. Nosso colega acabou de falar aqui. De quanto em quanto tempo é feito a limpeza do gap da extrusora? Ou a gente vai esperar o filme riscar para fazer? Isso geralmente é feito para manutenção. Por quê? Porque é uma peça sensível. Precisa ser retirada, precisa ser limpada, que é aquela limpeza mais profunda, não é a limpeza só de cima feita pelo operador. Outro exemplo, de quanto em quanto tempo é feita a limpeza do anel de ar? Que solta óleo no filme que vai dar problema de impressão, falha de impressão e falha na iluminação. Então, pessoal, aqui eu estou falando só de coisas básicas que precisam ser feitas, ou pelo operador ou pela manutenção. E nem estou falando do sistema de manutenção aqui, Wanda. Mas quando a gente coloca isso, o que que a gente percebe? Uma grande melhora na produção. Aí, às vezes, nem é coisa que envolve custo, é só organizar, é só estabelecer o básico, fortalecer as bases. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te deixar a máquina rodando.
vai te dar mais estabilidade no processo. Pessoal, hoje a gente falou, olha só, a gente falou de 5 bases, que são elas, só para a gente entrada de produto, a entrada sendo bem feita, né? Engenharia de produto, PCP, produção, manutenção e qualidade, mas a gente está focando na produção em quê? Em condições básicas de operação de máquinas e equipamentos, que envolve manutenção e envolve produção, tá? E a princípio, para a gente não se prolongar, eu sei que o assunto é bom, é polêmico, mas para a gente não se prolongar, o que que eu gostaria de dizer para vocês? Toda terça-feira, a gente vai fazer um compromisso aqui, eu e a Cimeia já assumimos esse compromisso. A gente vai gravar essa live às 20 horas, em torno de 30 a 40 minutos, falando de todas as bases que a gente precisa fortalecer para ter vida, para ter empresa saudável, para os nossos gestores, os nossos operadores, a nossa mão de obra também ter uma boa área, uma boa empresa, um bom setor para se trabalhar, com uma estruturação que vai ajudar. Então a gente vai falar de cada um desses assuntos, cada um dessas bases e de que forma nós acreditamos que você pode fazer e fortalecer essas bases, tá bom? Pessoal, existem coisas que são básicas, mas não estão sendo feitas, que vocês mesmo podem fazer. E quando a gente chega nas empresas para fazer mentoria de padronização de processo, quando a gente olha as condições da máquina, que a gente fala com o gestor, fala com o proprietário, fala lá com o CEO, a gente às vezes, olha, a gente quer muito que esse trabalho seja realizado, a gente tem esperança, a gente tem vários cases de sucesso, mas assim, tem muitas coisas básicas ainda que precisam ser feitas, senão não vai dar o resultado que precisa. Então, essa é uma informação que a gente está passando para vocês, para que pelo menos o básico a gente consiga preparar. Márcio, não conseguimos, nós estamos aqui. A gente consegue organizar de uma forma, a gente tem uma metodologia para isso. A gente tem planilhas de extrusor, a gente tem planilha de laminador, o Eduardo conferiu isso, né? O que precisa, o que não precisa, como que nós vamos fazer. Trabalho ali junto com alguns que estão aqui, a gente já são clientes nossos, né? Já acompanharam nossa metodologia de trabalho. Mas assim, com o que vocês estão recebendo de informação aqui faz muito sentido, mas comecem a organizar. Outra coisa, não tentem fazer tudo de uma vez só. Comecem por 3, 4 itens por semana. Depois a gente vai falar sobre isso também, né? Ah, vamos atacar tudo. Gente, ter disciplina para fazer as coisas, às vezes você pega um monte de coisa e você não faz. É igual fazer academia. Começa a fazer da dor e começa a aparecer outros problemas. Aí você desiste. Disciplina, persistência, né? Para continuar na jornada, tá? Então comece por pequenas coisas, tá? Que as grandes coisas vão funcionar. Foco total em padronização de processo, Alex. Reestruturação do PCP. Olha só. Olha isso aqui, ó. Padronização de processo, reestruturação do PCP, para depois conseguir olhar para os demais. Não tente fazer tudo de uma vez. A chance de não conseguir fazer nada é grande. Perfeito, Alex. Nós vamos falar sobre isso nas próximas lives. O que que acontece, tá? Quando a gente também chega nas empresas, a gente vê um diagnóstico, já entrega ali uma lista de 3 folhas. Consegue atacar tudo? Não. Mas o que que é importante atacar naquele momento? Então a gente já define isso. E a gente define 3, 4 ações. Daqui 15 dias, olha se aquelas estão funcionando, faz aquelas andar, faz virar disciplina, roteiro, padronização, coloca mais 2 ou 3. Depois coloca mais 2 ou 3. É dessa forma que funciona, né, Alex? Pessoal, grande abraço para vocês. Até a próxima terça-feira. Boa semana e sucesso para vocês. Tchau, tchau.